Assunto dos mocós, é para lá que eu vou ao vivo agora com o Pedro Marconi, trazendo mais informações, 18h30. Pedro, tem novidade aí sobre os imóveis abandonados aqui em Londrina. A prefeitura diz que vai resolver o problema agora. Como vai resolver? Conta pra gente, Pedro. Muganza, a Prefeitura de Londrina publicou no Diário Oficial do município um decreto, regulamentando algumas questões envolvendo a fiscalização contra os mocós da cidade. O que traz esse decreto, entre outras informações? De que a fiscalização poderá ser feita por ofício, ou seja, diretamente a Prefeitura ir até o local por meio dos seus fiscais e confirmar que existe um mocó, ou também com o serviço da Guarda Municipal através de denúncias, que chegam então à GM, os agentes vão, conferem, abrem um protocolo e a partir de então a Prefeitura toma todas as atitudes. Entre elas está até a interdição do imóvel. E o nosso repórter Wesley Lemos preparou uma reportagem trazendo mais detalhes em relação a esse decreto, inclusive com fala do secretário de Planejamento, Marcelo Canhada, explicando como deve funcionar a fiscalização dos mocós. Vamos ver. O problema é antigo. Londrina tem centenas de imóveis em situação de abandono. Em plena região central, não é difícil encontrar mocós, locais utilizados por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Com o objetivo de endurecer a fiscalização contra os proprietários, a Prefeitura publicou um decreto que prevê a interdição do imóvel. É um instrumento que vai possibilitar que as várias secretarias envolvidas, tem questão social importante nisso, e também tem a questão da infraestrutura, mocó que corre risco de incêndio, desabamento, até prejudicando e correndo o risco de vida até as pessoas que frequentam ali. O decreto determina que a primeira abordagem nos mocós será realizada pelas equipes da Guarda Municipal. A situação encontrada será registrada em relatórios pelos agentes e encaminhados às secretarias municipais, que vão tomar as providências cabíveis. O nosso papel será, primeiro, mediante ofício, ou seja, diante dos registros que a gente já tinha anteriormente e durante o patrulhamento que nós identificarmos terrenos abandonados, fazermos um relatório circunstanciado da situação que a gente encontrar, avaliando se o ambiente está abandonado. Um levantamento dos endereços de mocós em Londrina está sendo realizado pela Prefeitura. Segundo o secretário de Planejamento, não existe um prazo definido após a notificação para o dono resolver a situação do imóvel. Mas ele afirmou, dependendo do risco que oferece à população, pode ser demolido. Até imóveis que a gente já fizemos isso em outros, lacramos, aí o pessoal acaba derrubando a porta, tirando o lacre. Aí, nesses casos, nós temos que pedir autorização judicial e nós vamos pedir para demolir, porque é risco de vida e também as pessoas que pagam imposto têm o direito de morar e de frequentar e de passar em frente de locais seguros. Os espaços abandonados já se tornaram preocupação até para o Corpo de Bombeiros, que frequentemente é acionado para combater incêndios. Além do risco de bandidos se esconderem em mocós, traficantes estariam utilizando esses imóveis para o comércio de drogas. 18h34. A fala é até interessante. O problema é que esse decreto da Prefeitura, por exemplo, não prevê um prazo para depois de notificado o dono do imóvel resolver o problema. Não tem o prazo. Não deveria ter um prazo? Por exemplo, assim, foi notificado. Se em, 4 semanas, é um prazo longo, em 4 semanas não resolver o problema, nós vamos demolir o imóvel, como disse aí o secretário. Aí parece que fica bonito. Não, nós vamos demolir o imóvel. Mas se não tem no documento, se não tem no decreto um prazo, quando que vai demolir esse imóvel? Quando que vai tomar uma atitude mais drástica? 18h34, deixa eu voltar com o Pedro. E cobra da população tem que dar exemplo também, porque o Pedro está lá no Marco Zero que está uma verdadeira bagunça, não é, Pedro? E com certeza é um dos principais mocós a céu aberto da cidade de Londrina.
Felizmente, né, Buganza, o espaço que era para relembrar aí, destacar a história de Londrina, onde tudo começou, está abandonado, 100% aqui largado às traças. E aí, a partir do momento que tem a cobrança em relação aos imóveis particulares, das pessoas que não cuidam dos seus prédios, também tem a preocupação com espaços como esse daqui, né, que é um espaço público, está descuidado. Aqui, por exemplo, é a entrada pela Avenida Teodoro Victorelli. A grade, ela foi furtada, quebrada e furtada. E aí as pessoas se aproveitam de aberturas como essa, se espalham aqui por todo o Marco Zero, para entrarem no meio da mata. Bandidos se esconderem, pessoas também traficarem, outras consumirem drogas. Enquanto isso, a sujeira também se espalha aqui. A gente encontra marmita, resto de garrafa, colchonete, muito plástico, árvores que caíram conforme os temporais não foram arrancados. Então, é um local público, destacando que Londrina começou aqui onde nós estamos, mas está completamente abandonado. Virou um mocó a céu aberto e um espaço que a população poderia vir visitar e não consegue. E aí a pergunta, um espaço como esse vai ser fiscalizado? As regras que servem para a pessoa ali, para mim, por exemplo, supondo um dono de um imóvel, vai servir também para a prefeitura, que deveria cuidar de um espaço como esse? Aqui para cima, do lado do Shopping Boulevard, também temos a carcaça do Teatro Municipal, que leva a mesma situação, abandonada e usada por gente que não tem boa intenção. Buganza. Outro detalhe, atrás do Pedro, ponto de ônibus. O pessoal esperando o ônibus lá, ó, vê se tem alguma segurança. Não, vê se tem alguma condição. Você que está acompanhando o programa, imagina só, você sai do shopping, você sai do mercado, se for fazer compra, ou você está saindo do trabalho, de repente o pessoal trabalha ali, está esperando o busão. Olha o que tem atrás. Um local completamente abandonado pela prefeitura. O Lucas, inclusive, ele desligou a câmera, a luz da câmera, para mostrar para a gente melhor ainda esse espaço, para mostrar como é que está a situação por aí, a escuridão. Não é? E o pessoal ali aguardando. Ô Pedro, vê se você consegue conversar com esse senhor aí, se ele fala um pouquinho com a gente sobre a sensação de insegurança, se ele se sente bem esperando um ônibus aí, numa situação como essa. Se ele não quiser falar, não tem problema, tá ao vivo, o pessoal de casa vai entender. Com certeza, Buganza. Vamos ver se as pessoas querem falar, destacar também esse estado de abandono e a insegurança que acaba gerando, porque muitos bandidos podem ficar aqui, pessoal vai fazer compras no shopping ou sai do shopping para pegar o ponto de ônibus e voltar para casa. Os trabalhadores se deparam com isso, tem luz aqui, não é luz de LED ainda, e mesmo assim é bastante escuro. Vou pegar esse pessoal aqui. Boa noite, boa noite. Em relação à segurança aqui, a gente está tudo abandonado. Tá tudo abandonado. Dá medo de ficar aqui? Boa noite para a senhora. Dá medo. Ficar no meio do mato desse dá medo. E o pessoal entra aí, já vi gente entrando, saindo? Entra, fica, sai, tem droga aí, enquanto faz, entra aí para fazer sujeira, sai de novo. É aquela putaria, você precisa de ver. Misericórdia. Só Deus pode aguardar, né? E o senhor também sempre tá pegando um ônibus aqui, tem esse receio, ainda mais à noite. Aqui é meio perigoso, né? É bem perigoso. Uma pessoa passar, principalmente uma mulher passar por aqui e ser agarrada e puxar dessas matas é perigoso, né não? E a iluminação também deixa de desejar, junta tudo, fica propício para bandido aprontar. É verdade, Obrigado pela atenção de vocês, boa semana. Então, Buganza, tudo que a gente falou, a população está reforçando e destacando, né, da insegurança que acaba gerando um espaço público como esse, que se transformou em um mocó a céu aberto e cobram o quê? Solução também. Se tem solução para o imóvel particular, também tem que ter solução para uma parte pública aqui e reforçando. É a história de Londrina que está desse jeito.